Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Vamos lá, vamos dar início. Sexta-feira, imagino que alguns de nós já estejamos um pouco mais cansados, preparados para o final de semana. Eu não sei se o microfone também estaria disponível, mas como a gente é um grupo menor hoje, eu realmente não sei se eu consegui habilitar. Bom, mas de qualquer forma, o chat está disponível, caso alguém deseje fazer perguntas ou comentários, ou enfim, trocar experiências também. Eu sempre gosto de reforçar que cada um de vocês, especialmente, já tem bastante experiência nesses temas também. Então, o que puder compartilhar nesse momento aqui vai ser uma troca mútua bastante interessante, bastante enriquecedora. Beleza? Então, desmistificando a revisão por pares, especificamente da carga nesse contexto aqui, o grande objetivo é compartilhar algumas dicas e alguns fatores críticos de sucesso durante esse processo de revisão por pares. Então, realmente, quais são aqueles elementos-chave que tanto o editor-chefe, quanto os revisores, quanto o Editorial Office Manager da Cargill vai buscar nos manuscritos que são submetidos para as revistas da editora, beleza? Acredito, eu não sei quem participou da sessão de ontem, essa sessão acredito que vai ser um pouco mais rápida, não chegaremos exatamente perto das 2 horas, mas vamos nessa, espero poder contribuir também. Então, o sumário dessa sessão, primeiro, qual que é a sequência de análise, né, pela qual o seu artigo passará, especialmente para alguns pesquisadores um pouco mais jovens, estão começando as suas publicações agora, parece que o processo de revisão por pares é um conceito muito distante, um pouco nebuloso, não se sabe exatamente o que acontece, mas a verdade é que, pelo menos na Cargill, esse é um processo bastante definido, bastante metódico, com partes bem definidas, pessoas e cargos bem definidos que vão avaliar determinadas informações em cada etapa, para depois decidir se aquele manuscrito foi aceito com algumas considerações para revisão ou não. Então, realmente, a ideia é tangibilizar um pouco mais do que acontece nesse backstage, né, de processo de revisão por pares na Cargill. Então, qual que é a sequência de análises pelo qual o seu paper vai passar? O que o Editorial Office Manager, que é a primeira pessoa na Cargill que recebe esse conteúdo, ele vai avaliar, né? Qual que é o foco dele nesse momento? Em seguida, o que o Editor-in-Chief busca num artigo? Depois, os peer reviewers, o que eles desejam encontrar, o que eles não desejam encontrar, alguns erros comuns, aqueles erros que são matadores de paper, né? Então, realmente não devem acontecer jamais, e algumas dicas rápidas ao receber o feedback ou de aprovação ou de rejeição durante esse processo. Então, tem uma boa e uma má notícia, que ter o seu manuscrito publicado é bastante simples, e a má notícia é que simples, na verdade, não é igual a fácil. Realmente é necessário um investimento de tempo, de recursos para você preparar esse material dentro de alguns padrões, de alguns guias, e para que realmente isso possa avançar e ter a aceitação no futuro. Eu gosto de trazer um olhar também, né, para esse recurso escasso que eu falo bastante, que é o nosso tempo hoje em dia. Então, por quê? Para que você, quando prepare o seu manuscrito e quando envie o seu manuscrito, você realmente pense em tentar otimizar ou economizar o tempo daquela pessoa que vai avaliar o teu manuscrito. Então, realmente, você sabendo de maneira prévia quais são esses fatores críticos de sucesso, o que é importante deixar bem evidente no seu paper, você pode otimizar e economizar o tempo dessa pessoa que está ali analisando o seu conteúdo naquele momento, porque aquela pessoa, com certeza, vai desejar economizar o seu tempo, otimizar o seu tempo e pensar também em economizar o tempo do próximo na fila, nessa sequência de análise que a Cargill faz. Então, o Editorial Office Manager, como ele recebe muitos conteúdos, realmente ele vai buscar otimizar o tempo dele da melhor maneira possível e também vai pensar em economizar o tempo do Editor-in-Chief, para que ele realmente invista o tempo dele, que é escasso, com aqueles conteúdos que já atendem a determinados pré-requisitos e vale a pena receber essa análise
mais aprofundado. Então, tem essa imagem aqui que ilustra normalmente, né, o processo de revisão por pares. Não tenho a fonte dela, mas na verdade eu já vi ela em outros lugares também, outras apresentações. Eu particularmente tenho três considerações com relação a ela, né? Primeiro, eu acho ela um pouco agressiva. Enfim, eles estão com armas aí na mão, então geram um gatilho mais de medo, né, do processo de revisão por pares, sendo que, na verdade, toda essa comunidade que está envolvida nesse processo de revisão, eles estão agregando e somando, né, esforços para melhorar esse trabalho, para que depois, no final, quando ele seja publicado, realmente seja um trabalho mais lapidado, mais rebuscado em prol da ciência. Então, realmente, todas essas pessoas que estão envolvidas no processo de revisão por pares, eles estão ali para somar, né, e não efetivamente para causar nenhum tipo de dano, seja naquele trabalho, seja ao autor, mas em si estão pensando no melhor da ciência, para que realmente tenham conteúdos refinados e apurados publicados. O segundo ponto é que nessa imagem aqui parece que o autor, nesse caso, ele está na iminência ali de tomar uma espadada, tomar uma bastãozada, mas a verdade é que todo esse processo de revisão, ele não, em nenhum momento é direcionado para o autor, para o pesquisador ou para a pesquisadora, e somente o trabalho em si, né? Então, realmente, a vida acadêmica de ninguém está em nenhum tipo de momento para receber algum tipo de comentário, mas sim aquele trabalho específico. E o ponto agora que eu entendo com relação a essa imagem, talvez, é que nesse processo de revisão, quando a gente tem a Carg, por exemplo, ou outras editoras também, recebem muita submissão de manuscrito, realmente milhares de conteúdo, antes mesmo de começar a selecionar os bons, a primeira etapa é descartar os que apresentam algum tipo de problema grave, digamos assim. Então, talvez essa imagem a gente possa olhar por esse viés, né, de que realmente não se começa já selecionando aqueles que estão muito bons, mas sim é primeiro feito um processo de descarte daqueles que apresentam algum erro grave. Então, às vezes é até importante ressaltar, né, que não melhor, né, não melhor do que eu ter um artigo muito bom, mas é ter um artigo que você não dá nenhuma chance para que eles encontrem aqueles erros que eles vão buscar no primeiro momento. Então, antes de saber aqueles que eles já desejam publicar, eles vão definir aqueles que eles já desejam descartar. Então, realmente, é não apresentar nenhum desses erros para ir passando por esse processo de revisão por pares até chegar no momento final da possível aceitação e publicação do manuscrito. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar quem que é cada uma dessas pessoas na carga e o que elas analisam, né? A primeira pessoa que recebe o manuscrito na carga é o Editorial Office Manager, e ele vai dar como a primeira nota de corte ali, ele vai dar o primeiro crivo, o paper vai ter que passar por esse primeiro crivo, essa primeira análise, e basicamente ele vai analisar se o paper cumpre os requisitos iniciais, para depois ser passado ao Editor-in-Chief. É importante destacar que esse Editorial Office Manager, muitas vezes, na verdade, maior parte das vezes, ele ou ela nem é uma pessoa que vai olhar com o mérito científico propriamente dito. É uma pessoa, muitas vezes, com cargo administrativo, que vai avaliar essencialmente os aspectos mais básicos daquele manuscrito. Então, compartilhar algumas razões do porquê um manuscrito poderia, por exemplo, sofrer uma rejeição nas mãos do Editorial Office Manager, que é chamado de desk rejection, né? Aquela rejeição já no primeiro momento. E a principal dela, disparado, isso é muito comum, é que aquele conteúdo está out of scope. Então, realmente não está encaixado com os objetivos, com o escopo daquela revista, e essa frase é realmente muito verdade. Até a melhor pesquisa do mundo, ela pode ser rejeitada se for submetida ao periódico errado. Então, você pode ter descoberto o melhor tratamento para uma doença neurológica, um Alzheimer, por exemplo,
você enviar para um periódico que o escopo é mais focado em depressão, Parkinson, às vezes eles já podem recusar porque não necessariamente está de acordo com o escopo daquela revista. Então, lembre que esse Editorial Office Manager, ele é um funcionário dessa revista, que essa revista é uma empresa, né? Uma instituição. Então, ele vai olhar para o teu conteúdo com os olhos daquela revista, e não com os olhos da ciência como um todo. Ele vai estritamente ver se aquele conteúdo está coerente com a proposta daquele journal para o qual ele ou ela trabalha, né? E aí a razão, basicamente, é fazer uma escolha assertiva do periódico para publicação. Tem várias maneiras de você fazer essa escolha assertiva, né? Até teve uma outra sessão, não sei se vocês puderam participar, mas várias ferramentas gratuitas que você simplesmente pode copiar o texto do seu manuscrito, colar lá e receber algumas sugestões de revistas potenciais. Aí você analisa instituições afiliadas daquela revista, possíveis métricas, o tipo de acesso, o idioma, quais bases ela está indexada. Então, realmente, buscar fazer uma escolha bastante assertiva, ter certeza que o escopo daquela revista está bastante coerente com o seu conteúdo para então você submeter e poder passar tranquilamente por essa fase aqui sem nenhum problema. Outro ponto, obviamente, ética, né? Tanto durante a pesquisa quanto na publicação em si. Então, ética, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade, né? Ela só não entra em primeiro aqui nessa análise porque antes mesmo dele analisar se tem alguma questão ética, ele vai ver se faz sentido para aquela revista analisar isso, né? Se já não fizer sentido, não está de acordo com o escopo, ele já teria uma rejeição. Mas a ética, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade nessa questão de publicação científica. Então, é importante certificar, de cumprir os requisitos éticos, tanto durante a pesquisa quanto durante a publicação, ter todas as aprovações, né? Aprovação de comitê, se está trabalhando alguma pesquisa clínica, ter todos os termos de consentimento dos pacientes, e tem algumas revistas que pedem que essas aprovações, esses documentos sejam também evidenciados ali na cover letter, então esteja ciente disso e, se for necessário, já apresente esse material exatamente com aquele olhar para economizar o tempo daquela pessoa, ela já encontrar tudo certinho, que os requisitos éticos durante a pesquisa, durante a publicação, todos foram cumpridos para, enfim, realmente facilitar um pouco esse trabalho desse Editorial Office Manager nessa análise. Às vezes é importante destacar também, se você, por exemplo, vai publicar numa revista que é uma revista alemã, por exemplo, enfim, ou é de algum outro país. É importante redobrar um pouco a atenção e verificar se naquele país tem algum tipo de documento adicional que é necessário com relação aos aspectos éticos durante a pesquisa. Então, dependendo de país, pode ser que tenha algum outro tipo de aprovação que é necessária, e aí você já se previne com relação a isso também, conseguindo essa documentação antes de mandar para a revista que é publicado naquele país especificamente. Então, também é um ponto que vale a pena estar atento ou atenta. Plágio, obviamente, né? Atualmente, essas ferramentas de análise de taxas de similaridade estão cada vez mais evoluídas. Com a inteligência artificial, isso é uma comparação, é uma tarefa muito tranquila para essas tecnologias de inteligência artificial conseguir rastrear a similaridade do seu artigo com o que existe no ambiente online. Inclusive, tem algumas que já fazem até o paralelo, né, se foi copiado, porém traduzido, né? Então, trocado o idioma, mas ela ainda consegue fazer essa análise para saber que é igual, somente foi trocado, foi traduzido de um idioma para o outro. Então, são ferramentas que estão avançando cada vez mais nesse sentido. E aí, basicamente, tem muito o que falar, né? Realmente, colocar todas as referências que são necessárias, formatação adequada, e estar atento também aos casos de autoplágio,
que se você vai fazer uma referência a um trabalho seu que você já publicou, realmente que você possa citar de uma maneira oficial, formal, né, e não simplesmente considerar, eu que publiquei aquilo, sou eu que falei aquilo, então agora eu vou falar novamente, sendo que, enfim, não precisaria fazer referência, mas na verdade precisa. Muitas vezes quando você publica, o copyright daquele conteúdo vai para a revista, vai para a editora, então a citação é necessária nesses casos que você faz referência às suas pesquisas anteriores também. Claro que é importante balancear, né, os níveis de autocitação que você faz também, para que realmente isso não possa gerar nenhum tipo de questionamento por parte dessa pessoa que está avaliando, da quantidade de autocitações que é feita naquele trabalho. Desculpa. Outro ponto que possivelmente poderia rejeitar, o guia para autores não foi respeitado, e é isso realmente um aspecto bastante básico, o tipo do artigo, a estrutura, a contagem de palavras, a formatação de imagens, e aí, muitas vezes as revistas podem se comportar de duas maneiras diferentes nessa etapa aqui, né? Algumas revistas, entre aspas, mais boazinhas, elas podem, esse Editorial Office Manager pode chegar e falar, vi aqui que tem alguns aspectos que não foi respeitado com relação ao guia para autores, já estou te devolvendo, ajusta tudo e depois reenvia. Eu vou deixar aqui no nosso sistema um status como unsubmitted, você não começou oficialmente o processo de submissão, e você reenvia isso daqui a pouco ajustado. Essas são as que olhariam para isso de um modo mais positivo, mas para algumas outras revistas onde a competitividade é extremamente alta, né? Um Cardiology da Carg, ou que é 10% de aceitação, ou os periódicos da Nature, que muitas vezes é somente 5% de aceitação, esse já pode ser um tópico que para eles já é uma razão, motivo suficiente para dar uma rejeição naquele manuscrito. E aí, realmente, uma vez rejeitado, você não pode simplesmente resubmeter para aquela revista. Para eles, eles consideram, dado o volume de conteúdos que eles recebem, se não foi respeitado o guia para autores na sua integralidade, eles já imaginam que possa, enfim, esse conteúdo realmente não vai valer a pena que receba nenhum tipo de análise adicional, porque esse é um dos aspectos mais básicos, né? Então, você pode considerar utilizar alguns standard guidelines, né? Então, o Equator Networker tem vários guias, dependendo do tipo de pesquisa que você realizou. Realmente, alguns guias para você preparar um manuscrito, endereçando todos esses aspectos que são importantes, alguns templates, você pode partir desse lugar utilizando isso. Prever um tempo, né, para adequar o teu texto de acordo com os guias da revista que você deseja. Se não tem muito tempo, né, pode escolher uma revista com guia mais simples. Isso não é nenhum tipo de demérito da revista em nenhum caso, né? Muitas vezes a revista simplesmente só tem um guia para autores que é mais simples. Tem outras que talvez até propositalmente já desejam deixar o guia para autores mais complexo, mais detalhado, já para talvez até tentar filtrar algumas submissões nessa etapa, e outras que deixam um guia mais simplificado. O Cardiology da Cargill, por exemplo, ele é uma revista, como disse, altamente competitiva, mas o guia para autores deles é relativamente simples. Ou, se você tiver recurso financeiro disponível, você pode terceirizar também. Isso é uma solução amplamente oferecida por alguns prestadores de serviço, como, por exemplo, a Enago, American Journal Experts, Edans, Editage, Publicase. Dentre as soluções que eles oferecem, escolher uma revista e preparar o seu manuscrito de acordo com o guia daquelas revistas é um dos serviços. Então, se você tem esse investimento disponível e deseja fazer, vai te economizar um tempo e vai te garantir que, por essa razão, não vai ter nenhum tipo de rejeição do seu artigo. E o idioma com baixíssima qualidade seria o último ponto que o Editorial Office Manager analisa. E nesse ponto não é uma questão de uma concordância, uma palavra ou outra, uma ambiguidade aqui ou ali. Realmente ele leu um parágrafo
e não conseguir entender com assertividade o que o pesquisador ou a pesquisadora comunicou ali. Então, é realmente um problema de idioma mais estrutural nesse caso, né? E realmente a solução é consertar. Se você conhece pessoas que têm o inglês como idioma língua-mãe, por exemplo, isso se você for submeter para um periódico que é da língua, utiliza o inglês, né? Então, se for o caso, se você conhecer pessoas que moram fora, têm o inglês como língua-mãe, inclusive são pesquisadores, é interessante pedir essa parceria para uma revisão, enfim, às vezes são alguns detalhes que essas pessoas com o inglês como idioma principal conseguem lapidar um pouco melhor, e também tem possibilidade de terceirizar, assim como no ajuste do manuscrito para o guia do periódico, também a tradução é um serviço bastante difundido entre alguns prestadores de serviço. A própria Cargier oferece serviços de tradução também, mas ela oferece no nível de parceria institucional, né? Um B2B, mas essas outras instituições, Enago, as mesmas anteriormente, oferecem também para os autores de maneira individual. E aí, eles traduzem, eles fazem um mini processo de peer review da tradução, né? Compartilha com outros autores daquela especialidade também, que possuem o inglês como idioma principal, para fazerem uma revisão e aprimorar aquilo, e eles garantem para você que aquele manuscrito não vai ter nenhum tipo de rejeição por questões de idioma. E se tiver qualquer tipo de apontamento relacionado ao idioma, eles fazem esses ajustes gratuitamente, né, na verdade, porque já estaria considerado nesse preço que foi pago no momento inicial. Então, também, se tiver um recurso disponível, é uma possibilidade que pode trazer uma tranquilidade para essa primeira etapa, né? Então, Editorial Office Manager, primeira pessoa que recebe seu conteúdo, 5, basicamente, aspectos iniciais, requisitos que ele vai analisar. Está dentro do escopo, está dentro dos requisitos éticos, questões de plágio, guia para autores respeitados e o idioma. Normalmente, a gente destaca muito, assim, não tenham, né, nenhum tipo de rejeição pelas mãos do Editorial Office Manager, porque isso significa, assim, no frigir dos ovos, que o seu artigo, conteúdo propriamente científico ainda nem foi avaliado, né? Então, nem olharam para o seu conteúdo ainda com os olhos da ciência, eles olharam para os aspectos mais básicos daquele manuscrito, e especialmente porque todos esses aspectos aqui estão 100% nas mãos dos autores. Então, se você olha para qualquer um deles, eles dependem única e exclusivamente dos autores. Então, escolher uma revista que o escopo é coerente, questões das éticas na pesquisa e na publicação também só depende dos autores, plágio, fazer as referências de maneira correta só depende dos autores, incluir o manuscrito dentro dos guias que estão ali disponíveis também, e o idioma também. Então, 2 pontos, só depende dos autores, e o mérito científico da pesquisa ainda nem estaria sendo avaliado. Então, realmente não é interessante receber essa desk rejection. E aí, ele passa, né, os artigos que passaram por esse primeiro sarrafo, essa primeira nota de corte, eles vão para a segunda pessoa, que na Cargier é o editor-in-chief. Tem algumas revistas que o editor-in-chief não recebe os manuscritos nesse momento, mas na Cargier ele recebe, e ele vai analisar, vai fazer uma triagem inicial para saber se o seu paper deve seguir no processo de revisão por pares ou não. Então, ele não está decidindo se vai publicar o seu artigo ainda, ele está decidindo se vale a pena usar o tempo dos revisores com o seu artigo. Então, a gente sabe que os revisores também são pesquisadores com tempo extremamente curto, bastante ocupados, então o editor-in-chief na Cargier faz essa filtragem também adicional para decidir aqueles que vão seguir na revisão ou não. Então, ele tem algumas razões também para decidir descontinuar, né, a revisão desse paper, e são um pouco mais complexas, mas tem
tem jeito de analisar também. Out of scope, ou de novo, Vitor, de novo, né, mas um pouco mais refinado, né? O editor-in-chief realmente é a pessoa que dá o norte para aquela revista, que vai definir os caminhos que aquela revista vai tomar. Então, ainda que seja, por exemplo, um periódico em dermatologia como especialidade no geral, o editor-chefe, junto ali com o corpo editorial, pode dar alguma prioridade para alguns temas do que outros, por exemplo. Nunca é possível você igualmente, né, distribuir para todos os temas dentro de uma especialidade. Então, sempre tem algum caminho que o corpo editorial e o editor daquela revista decide priorizar, né? E alguma solução com relação a isso é você dar uma breve pesquisada tanto na revista quanto no editor e no corpo editorial. Então, primeiro, você busca ali nos últimos 2, 3 anos se aquela revista publicou ou se ela vem publicando temas que são mais ou menos relacionados ao seu, que conversam com o seu, são similares ao seu. Se ela realmente tem publicado artigos nesse tema, isso é um bom sinal de que, no geral, há um interesse genuíno naquele tema, porque ele vem sendo abordado ao longo dos anos. Mas se você busca dali nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos e não teve praticamente nada um pouco relacionado com o seu tema, de maneira geral, pode ser que a revista, entre aspas, não necessariamente considere aquilo ali como alguma prioridade naquele momento, né? Por isso que é um out of scope um pouco mais refinado, mas isso já pode ser um indicativo para você, se ela vem publicando artigos que, de certa maneira, são relacionados com o seu também. E aí você pode pesquisar não só na revista, mas também pesquisar no editor-in-chief ou no corpo editorial daquela revista. Essas pessoas sempre, enfim, estão destacadas ali na página da revista. Você consegue descobrir quem que é o editor-in-chief, quem que são os editores associados ou membros do corpo editorial. E aí você dá uma olhada no perfil dele de Google Scholar, de ORCID, Currículo Lattes do Brasil. E se eles estiverem, por exemplo, envolvidos em temas de pesquisa que são relacionados a esse teu manuscrito, esse é um indicador extremamente interessante de que haverá um interesse quase que imediato naquela sua pesquisa, naquele conteúdo que você acabou de produzir, exatamente porque eles também, de maneira geral, já estão envolvidos em outras pesquisas, linhas de pesquisas parecidas, né? Então, essa é uma maneira que você pode buscar contornar essa situação e ter um pouco mais de assertividade. Ele pode considerar que não é tão novo na área ou não causaria o impacto desejado para a revista. Ontem eu falei, né? Lembre-se que você é revista. Muitas vezes os editores pensam ou olham para o artigo pensando num potencial de citações que aquele artigo poderia receber, por exemplo. Então, se eles consideram, o editor-in-chief ou o membro do corpo editorial consideram que aquele artigo não teria muito potencial de citação, por exemplo, não ajudaria a revista a alavancar as métricas da revista, fator de impacto, site score, ou outra métrica nesse sentido, pode ser que eles não desejem dar uma continuidade. Então, você pode verificar a frequência com que artigos similares a esse que você produziu são citados, né? Aonde que eles foram publicados, dar uma olhada num range, né, de fator de impacto de algumas revistas que se encaixaria ali de uma maneira mais adequada e escolher a revista de uma maneira mais realista, com base nessa análise prévia que você fez de artigos similares ao seu. Então, isso pode ajudar nessa questão. Repetição de perguntas, realmente a proposta de algo que já se sabe na ciência como um todo, e aí é um problema mesmo da revisão de literatura, da identificação daquela lacuna de conhecimento que teve uma pequena falha, e aí realmente pode ser um fator complicado. Tem algumas revistas que não necessariamente
rejeitariam por isso, né? Mas, se eu não me engano, a PLOS One é uma dessa, que basicamente eles analisam se cientificamente o artigo está consistente, se a metodologia está consistente, mas essas análises mais minuciosas do potencial de impacto ou uma repetição de perguntas, isso não seria necessariamente um fator para rejeição nessa revista. Então, caso em alguma revista se receba uma rejeição por esse tipo de motivo, às vezes essas revistas que analisam de uma maneira prioritária a metodologia, o rigor científico daquele artigo e não esses outros aspectos mais minuciosos, pode ser também um caminho. Muitos papers de alta qualidade que são submetidos para revistas. Então, realmente, é um fator competição, fator externo, que pode impactar, seria como a relação candidato vago de uma universidade, né? Não basta só você tirar ali acima da nota de corte, realmente tem a competição por aquelas vagas e se uma revista recebe muitos papers de alta qualidade, pode ser que esse cenário seja mais dificultoso para a publicação, né? Aí você pode conferir a taxa de aceitação dos periódicos. Várias revistas já também mostram essa informação na própria homepage do título, então você consegue achar ali About this Journal ou algumas métricas. Eles mostram tempo para a primeira decisão, uma taxa de aceitação média, né? Então você vai achar periódicos desde 5%, como por exemplo os casos da Nature, 10% o Cardiology da Carger, mas da Carger também tem alguns que são 19%, 22%, então são algumas revistas que nesse aspecto de competição não vai ser tão agressiva quanto algumas outras revistas. Então, realmente, analisar essa informação também pode te prevenir ou te dar algum indicador de possível mais chance de ter o seu artigo publicado lá. E, normalmente, todas essas decisões do editor, elas são baseadas somente no título, no abstract e na cover letter. Normalmente mais no título e no abstract. E aí, se ele deseja ler um pouco mais, ainda ficou com alguma dúvida, ele recorre à cover letter. Então, eu faço um parêntese, né, da importância do título e do abstract. São duas sessões que você deixa ali para fazer no final, mas são extremamente importantes que você possa realmente colocar uma atenção grande nelas. Primeiro porque, nesse aspecto aqui da revisão por pares, eles já são os primeiros responsáveis por convencer, né, o editor a dar sequência nesse processo de revisão. Então, já no momento pré-publicação, eles já são importantes. E se for publicado o seu artigo, enfim, eles são os grandes responsáveis pela encontrabilidade do seu conteúdo nas bases de dados, né? O que eu falei ontem também, a palavra-chave que você coloca ali, para que as pessoas, ao buscar lá nas bases de dados, realmente seu artigo consiga ranquear, aparecer ali dentre os primeiros resultados, o título seja interessante o suficiente para a pessoa querer saber um pouco mais, ler o abstract realmente consiga filtrar, né, o tipo de leitor que faz sentido para aquele conteúdo, para que eles possam buscar o texto completo e isso no futuro gerar uma citação ou não. Então, são duas sessões extremamente importantes e que tem o desafio, né, de que você precisa ser extremamente conciso ou concisa. Então, literalmente, cada palavra que estão no título, que está no título ou no abstract, conta, né? Não dá para desperdiçar nenhuma palavra nesses dois aí. E aí, beleza. Passado por essa análise aos olhos do editor-in-chief, do corpo editorial, ela segue para os revisores, que efetivamente vão agora entrar no detalhe daquele seu manuscrito, ler todas as sessões, fazer a correlação da introdução, da sua hipótese com o que você descobriu, a metodologia, realmente vão trabalhar muito mais no detalhe esse manuscrito. Tem alguns tipos de revisão, cada uma com os prós e contras, né?
a single blind, o revisor conhece os autores, porém os autores não conhecem os revisores. Tem a double blind, a triple blind e a open peer review também. Essa revisão por pares aberta, ela tem ganhado cada vez mais espaço e acredito que tende a continuar ganhando. Acho que é um modelo que tem sido bastante aceito pelos autores e pelos revisores também. Já existem plataformas facilitando bastante isso e acho que está numa crescente. E aí os peer reviewers podem, e aí vão olhar, buscando alguns fatores-chave também em cada sessão, né? Então, por exemplo, na introdução, algumas razões possíveis para rejeitar. Duas perguntas, né, que falam que a introdução tem que responder é what and so what, o que você está fazendo e por que isso importa, né, o e daí. Então, essas perguntas têm que ser endereçadas de maneira bastante clara e destacada na introdução. Então, a razão para rejeitar é que a literatura que suporta o seu artigo está desatualizada ou incompleta, research question já respondida, uma declaração de problema que, no geral, é desinteressante, não deixa a hipótese evidente, muito vaga. Então, a introdução realmente é naquele modelo, né, de triângulo invertido, onde você primeiro analisa o que se sabe sobre aquele tema na literatura para identificar um gap de conhecimento relevante para então propor a sua research question, a sua hipótese, né? Então, todas essas questões aqui, se essa literatura que você demonstrou que existe, né, que se sabe sobre aquele tema, ela já está desatualizada ou incompleta, já não mostrou exatamente de uma maneira integral o que se sabe sobre aquele tema. Se algum artigo extremamente relevante ficou fora ali da sua consideração, isso já pode ser extremamente complicado, e aí isso pode ocasionar essa questão de baixo, né? Por não fazer esse olhar completo de uma maneira efetiva, às vezes propõe-se uma research question que já existe uma resposta e uma introdução que é muito vaga, realmente não endereça esse what and so what, pode acabar sendo não tão bem vista pelos revisores, né? Então, uma frase de destaque aqui: se um revisor chegou ao final da sua introdução e não soube a razão para aquele estudo existir, quais são os seus objetivos, por que isso importa, então a introdução falhou. Métodos, umas razões para rejeitar: método desatualizado, obsoleto ou menos adequado para aquele tipo de pesquisa que você está fazendo. O study design não consegue responder ao problema, né? Um método que seria considerado inválido. Uma descrição insuficiente do método, que ocasionaria uma falta de reprodutibilidade. Seleção falha, né? Problemas na amostra pequena demais ou com algum viés, também é uma razão para rejeitar. E uma análise estatística incompleta ou inapropriada. Então, tem essas imagenzinhas aqui que demonstram, né, o que é um método confiável, porém não é válido, né, porque ele não te ajuda efetivamente a responder o que você deseja descobrir. Aqui ilustrando um método que não é confiável nem válido, e aqui um método que sim é confiável e é válido. Então, na parte de métodos, tem essas três palavras-chave que realmente são extremamente importantes, que é a validez, confiabilidade, reprodutibilidade dos seus métodos. Então, validez, confiabilidade, reprodutibilidade. Isso tem que estar muito evidente ali para que os revisores sintam confiança nessas informações. Resultados, e aí resultados são os dados, né, que você colheu a partir desses métodos utilizados. De maneira geral, dados que são imprecisos ou inconsistentes, dados insuficientes, por exemplo, às vezes os revisores podem achar que seria necessário você voltar para a sua pesquisa e gerar um maior volume de dados para que seja possível
gerar uma discussão, uma conclusão apropriada, né? Ou seja, nesse caso, insuficientes ou inconclusivos, e figuras e tabelas defeituosas, né? Tem alguma imagem, por exemplo, de um exame que não é possível identificar ali com facilidade, às vezes podem solicitar que atualizem isso. Discussão e conclusão. Não explica com objetividade o que os resultados significam, né? Claro que na parte de resultados você faz ali uma explicação breve, mas na discussão e conclusão você realmente contextualiza isso com o seu objetivo para esse estudo, e se realmente você não explica com objetividade como que esses resultados se conectam, né, com a sua research question, com a sua hipótese, e o que eles significam dentro desse estudo, isso pode complicar um pouco. Uma revisão incompleta ou imprecisa ou desatualizada novamente da literatura, especialmente algumas literaturas também que possivelmente entram em conflito com seu estudo ali. É sempre importante também deixar e mencionar e fazer referência a esses artigos também. Conclusões que não são amparadas pelos dados apresentados, realmente é necessário que se conclua o que aqueles dados te mostram. Ou não responde ao research question, confirma ou rejeita a hipótese, começar a apresentar novos materiais ou entrar em contradição, né? Então, ainda que durante o processo da pesquisa tenha-se tido alguma limitação, enfim, realmente conclua com base naquelas informações que você efetivamente, aqueles dados que você gerou e que você pode demonstrar com eficácia, né? E não concluir no que você acredita. Então, realmente, ainda que tenha tido algum tipo de limitação, deixa isso bastante claro, deixa engatilhado possíveis outros estudos que seriam necessários, mas conclua exclusivamente, especificamente, com base naquelas informações que você gerou. E aí vem os tipos de decisões, né? É sempre importante destacar que os revisores em si, eles não decidem se o artigo vai ser publicado ou não, eles vão recomendar isso para o editor. E aí, no geral, são essas quatro, né? Reject, Major Revisions, Minor Revisions e Accept. Algumas razões majoritárias para cada um dessas decisões. Para rejeição, uma research question irrelevante ou erros de metodologia estatística são bastante complicados, são bastante estruturais, né? Major revisions, resultados apresentados que têm alguma necessidade de revisão, imagens e dados adicionais necessários, minor revisions, alguma referência secundária que é importante mencionar, alguma questão de idioma também minoritária, e aceitar. Então, lidando com as solicitações de revisão, né? Isso eu gosto de destacar aqui ou trazer um olhar, né, de quem que os revisores estão economizando tempo, né? Lógico que eles estão ajudando o editor-in-chief porque eles são efetivamente os especialistas naquele tema, né? Não tem como um editor-in-chief ou um membro do corpo editorial saber tudo sobre todas as áreas. Então, os revisores são os especialistas, então eles estão ajudando com o seu parecer ao editor-in-chief, mas de quem que eles estão efetivamente economizando tempo, né? Lembrando daquela reflexão inicial da nossa importância de otimizar o tempo, aproveitar o tempo. E a verdade é que os revisores estão economizando tempo dos autores, né? Eles estão prestando uma consultoria gratuita para os autores. Eu falo, imagina se o processo de revisão por pares fosse assim: você manda o seu artigo vai, passa por toda a revisão, e no final você recebe simplesmente uma mensagem: o seu artigo não foi aceito por problemas na discussão. Ponto final, né? E aí você teria que voltar lá para o seu grupo e falar: cara, não foi aceito, o que será que aconteceu aqui? Vamos revisar. Mas não, na verdade, os revisores eles já te apresentam no detalhe todos os aspectos, uma consultoria ali, um checklist para você de alguns aspectos que são importantes refinar, lapidar e melhorar,
para que no final das contas o seu próprio artigo fique melhorado, né? Então, ajustando esses pontos, no final quem sai ganhando também é você, por realmente aprimorar esses itens que os revisores indicaram. Então, é uma consultoria gratuita dos melhores especialistas do mundo. Então, é extremamente interessante receber esse feedback dos revisores, né? Ou pelo menos é interessante que a gente veja dessa forma, né? Então, racionalmente, emocionalmente, é bom ajustar a expectativa, né? Que é muito raro um artigo ser aceito de primeira. Então, tem que, acho que não esperar, né, que o seu artigo já receba uma aceitação, mas sim esperar que ele receba solicitações de revisão. Isso já é uma excelente notícia. Então, celebre, né, se o seu artigo não foi rejeitado e tem várias solicitações de revisões, isso já é um motivo de celebração que, pelo menos na Carnegie, né, o editor em chief ficou interessado no tema, os revisores também, e tem alguns aspectos ali para melhorar para aquela revista publicar aquele artigo que já aparentemente tem o interesse, e basta que você ajuste algumas arestas ali, né? Então, é muito raro um artigo ser aceito sem nenhuma revisão. Eu fico pensando, né? Imagina que você é um revisor, né? Você coloca no lado do revisor. Então, o editor-in-chief vai pegar esse artigo e vai distribuir para 3, 5 revisores, por exemplo, e aí vai ter um artigo que não vai receber nenhum tipo de comentário, assim, é muito difícil. Se você é um revisor ou você é uma revisora, você recebe um artigo para fazer uma análise, para dar um parecer, e você não vai dar nenhum comentário mais específico para o editor, vai falar, não, simplesmente, vale a pena ser aceito. Não, normalmente tem. Que sejam perguntas, né? Alguma informação que eu deseja saber melhor, algum dado adicional que eles podem solicitar que você compartilhe também, mas isso tende a vir já inicialmente não com uma aceitação de cara, né? Mas sim esses rounds de revisão, que pode ser de 1 a 3, às vezes até mais revisões. Não se avale pelo número de comentários feitos, como eu disse, às vezes tem processos de revisão que envolvem 5 revisores diferentes, então realmente são 5 pessoas comentando, o volume pode vir com bastante questionamento. Não se abale pela natureza ou polidez dos comentários, né? Às vezes podem vir alguns comentários um pouco mais secos, um pouco mais, não sei, direto ao ponto, né? Mas lembre-se que, especialmente num periódico internacional, muitas vezes são revisores de diversos outros países que não necessariamente têm o inglês como idioma principal que estão fazendo essa revisão. Então, é uma série de pesquisadores, uma série de pares que todos estão se comunicando ali no idioma inglês. Então, realmente é preferível que essa comunicação venha a mais clara possível, assim, sem muito contorno, porque são pesquisadores de diferentes países, diferentes culturas se comunicando ali nesse segundo idioma. Então, às vezes, esses comentários vêm mesmo de uma maneira que pode, teoricamente, incomodar, mas que realmente não deveria ser visto dessa forma, né? Na prática, seja educado ou educada, responda a cada item apontado pelos revisores em ordem, idealmente usando uma tabela, né? Não deixe realmente nenhum comentário sem algum tipo de resposta. Quando você fizer alteração no seu manuscrito, use aquele gerenciador de comentário, né? Aquele controle de alterações do Word, por exemplo, ou se eles têm algum outro jeito que eles desejam que você registre isso, né? Como que o manuscrito estava e o que você fez novamente com base nos apontamentos dos revisores, deixe isso bastante evidente. É possível, obviamente, discordar do revisor, porque também, claro, você é um especialista ou uma especialista nesse assunto, então é possível sim que vocês tenham alguma troca de informações em termos de discordância do comentário, mas claro, seja respeitoso, respeitosa e traga o seu ponto de vista embasado, cada vez mais evidências e nas melhores evidências para que você possa discordar
já com todo esse respaldo científico, né, obviamente. E, claro, esteja atento aos deadlines, né? Se eles colocaram ali uma data limite para você reenviar o seu manuscrito com essas considerações e ajustes, realmente não é interessante perder essa data. Ainda que seu artigo tenha sido rejeitado, mas recebeu alguns comentários, é interessante que você possa ajustar esse artigo antes de submeter a outras revistas, né? Escutei na Carg que teve casos que teve um artigo que foi rejeitado, mas recebeu vários comentários, e aí depois os autores não fizeram nenhum tipo de ajuste, submeteram outras revistas já de bate-pronto, e por aquele tema ter uma comunidade muito específica, muito pequena, essa outra revista também acabou chamando um dos revisores que já tinha feito a revisão no primeiro momento. Então, isso quando a comunidade é muito pequena, muito específica, especializada, eventualmente pode acontecer, né? Diferentes revistas acabam chamando os mesmos revisores, e aí o revisor viu aquele manuscrito e falou, pô, mas eu já revisei isso daqui para outra revista, e buscou lá nas documentações, viu que nada tinha sido alterado com base na revisão que ele fez no primeiro momento, e aí também já sugeriu uma rejeição de bate-pronto. Então, lembra, é uma consultoria de especialistas nesse tema, então ainda que tenha sido uma rejeição, é interessante que você possa endereçar esses tópicos, sim, e nunca acho que uma informação é óbvia ou está subentendida, né, aos olhos dos revisores. Você achar, não, mas isso daqui com certeza os revisores já está subentendido, está claro. Não tem nada que é subentendido. Realmente, o que der para evidenciar, deixar todas as informações lá crystal clear, né, deixe. E aí, por fim, a figura da morte ali, né? Mas na verdade seria o editor de novo, né? Então, o editor ele pega no começo do processo, faz aquelas análises ali com base no título e no abstract, passa pelos revisores e aí depois o editor vai receber esse manuscrito revisado, né, pelos autores, e basicamente a razão para rejeitar é se os comentários dos revisores não foram ali adequadamente endereçados ou não respondeu a todos, fez pequenas mudanças, e aí isso pode acarretar numa decisão final do editor em rejeitar esse manuscrito. Então, a solução é que realmente você possa responder a todos esses apontamentos, deixando bastante claro o que era o seu artigo, como ele ficou, todas as questões e as suas respostas, para que o editor, quando receba isso no final, ele já veja com facilidade o antes e o depois e tenha tranquilidade ali em seguir com a aprovação. Então, algumas razões para rejeição que são assassinas de papers, né? Questões éticas, óbvio, não tem o que falar. Problemas já respondidos, né, ou irrelevantes, na verdade seria mais os já respondidos, né, que aquela identificação da lacuna de conhecimento que é para ser preenchida não foi feita de uma maneira muito assertiva. O design do estudo não consegue responder com efetividade o problema apresentado. Metodologia inadequada, obsoleta ou desatualizada para aquele tipo de estudo que você propõe. Uma análise estatística também inadequada ou incompleta. Reporte de dados inconsistentes, impreciso ou incompleto, e plágio. No geral, que a Cargill me passou que essas são as paper killers, né? E destacaram que a maior parte delas, né, dessas razões que são assassinas do paper, elas devem ser endereçadas antes mesmo de começar a pesquisa, né? Nem antes de você começar a preparar o seu manuscrito para publicação. Não, normalmente você já tem que definir elas de uma maneira correta antes de começar a sua pesquisa. Então, vou até voltar aqui. Por exemplo, as questões éticas, você vai fazer pesquisa com animais, pesquisa com seres humanos, você já tem que levar isso em conta desde antes de começar as suas pesquisas. O problema já respondido, né, é uma análise que você faz antes de começar a pesquisa. Design de estudo é a mesma coisa, a metodologia que você vai escolher é a mesma coisa, a análise estatística, né, se está adequada ou não é a mesma coisa, e aí o reporte de dados e o plágio, não, mas a grande parte delas
é antes mesmo de você começar a pesquisar. Então, essas são problemas estruturais, né, que não vai ser você, por exemplo, ajustando alguma coisa do seu paper, do seu manuscrito, que você vai conseguir convencer a editora, né? Realmente é um problema mais estrutural da pesquisa como um todo. Então, isso acaba sendo as principais assassinas de papers, né? Algumas razões para rejeição que demandam uma forte adequação, quando precisa, quando a revisão da literatura está incompleta, imprecisa ou desatualizada, pode ser pode ser não, normalmente vai ser uma forte adequação desse manuscrito que vai precisar ser feito, uma nova revisão da literatura, incluir novas referências, e isso vai mudar ali de uma maneira bastante intensa aquele conteúdo, uma metodologia de escrita vagamente, falta de reprodutibilidade, insuficiência de dados apresentados, né? Precisa voltar e gerar um volume maior de dados para conseguir uma efetividade na discussão e na conclusão. Imagens ou tabelas defeituosas, conclusões não são embasadas pelos dados. Essas demandam uma forte adequação. Tem as mais fáceis de se ajustar, né? Se está out of scope, aí é escolher uma outra revista que faz mais sentido. Claro que isso pode tomar um tempo, que já poderia ter sido evitado, né, no momento inicial. Provavelmente vai ter que ajustar alguma coisa do texto com relação ao guia para autores, e até vem esse tema de baixo também, guia para autores que não foi respeitado, deficiências minoritárias no idioma. E tem um checklist suplementar aqui que eu coloquei, eu vou mandar essa apresentação para vocês também, baseado em alguns inputs diferentes. Basicamente um checklist de diferentes seções do artigo que pode facilitar a não deixar escapar nada que é importante para cada uma das sessões, né? Então, o título foi criado após o término da escrita, né? Apresenta as principais características, está otimizado para as plataformas de busca, né? Usando as palavras-chave adequadas, onde você consulta suas palavras-chave, né? No Mesh Terms, ou em psicologia, tem o vocabulário da American Psychological Association, realmente você escolhe essas palavras-chave baseadas nesses vocabulários, né? Se você ou tem o M3 também da Embase, da Elsevier, então escolher essas palavras-chave de maneira assertiva, um título obviamente que engatilha também o interesse, né? Tanto para o editor quanto para o leitor no final continuar com a leitura, representação concisa e precisa do artigo, o abstract, aquele espelho completo, né, do estudo, né? Então, aponta o background que levou a realizar o estudo, quais problemas motivaram a fazer essa pesquisa, por que esse background torna o estudo interessante, qual o gap de conhecimento, qual o seu objetivo, está bem explicado os métodos que você utiliza, os dados são apresentados de maneira concisa, as conclusões que você chegou, quais conclusões você chegou, por que esses resultados são importantes, o que se leva, né? Qual que é o takeaway message desse artigo. Todas as informações no abstract também são encontradas no corpo do artigo. Leitura fácil, palavras estratégicas com termos que os leitores pesquisariam e encontrariam no seu artigo. Então, um checklist aqui. De maneira geral, várias outras perguntas, né, também na introdução, o que se sabe, né, aquela análise do que já se conhece, se você contextualizou o tema com a melhor e mais relevante literatura disponível, indicou o gap de conhecimento, o valor desse paper, e aí eu não vou exatamente passar sobre todas elas, porque a ideia é que vocês possam ter esse material ali como um suporte na hora da preparação do manuscrito, né? A parte de metodologia também, lembrando aquelas palavras-chave para metodologia, validez, confiabilidade, reprodutibilidade. Então, tudo isso é importante relembrar. Os resultados, discussões e conclusão, e as referências também. Então, basicamente, é isso, né? Realmente, a ideia aqui principal foi aproximar, né, um pouco, tangibilizar um pouco mais o processo de revisão por pares, não deixar
ser um conceito distante, porque na verdade não é. É um processo bastante claro, com algumas etapas bastante definidas, dentro da carga, com pessoas também bem definidas, processo bem metódico, e tem alguns critérios que são chave e que, se preparando o manuscrito dentro, já levando em conta esses critérios que, no geral, tanto o editor quanto os revisores vão prestar uma atenção diferenciada, as chances de obter um êxito acabam sendo maiores, né? Então, realmente, desmistificar um pouco essa revisão por pares e poder auxiliar. Deixa eu ver se tem 100 perguntas. Temos perguntas? Uma hora só, né? Hoje realmente foi bem mais rápido. Boa tarde, Silvia. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser compartilhar alguma experiência que teve, agregar alguma informação também, fiquem à vontade. Silvia, eu não sei se eu realmente seria a melhor pessoa para responder. Eu acredito que seriam sinônimos nesse contexto aqui, realmente, a parte de referências bibliográficas mesmo. Então, poderiam ser considerados aí como sinônimos, né, nesse caso. Obrigado, Leandro. Obrigado, Silvia. Se tiverem alguma pergunta que seja realmente técnica, eu não consegui responder vocês de bate-pronto, eu levo isso para a editora Carger. Realmente faço essa ponte com a editora, né? Eu tenho contato tanto com editores quanto membros do corpo editorial da Carger, e aí posso também trazer para vocês um feedback por e-mail de algum editor da Carger. Inclusive, quero aproveitar a presença de vocês aqui. No dia 24 de maio, eu vou mandar o link no e-mail. A gente está fazendo um webinar em parceria com a CAPES, o portal de periódico CAPES, no tema How to Get Your Biomedical Paper Published. Então, a Carger, o Paul Lavender, que é um especialista, o líder de treinamento científico da Carger, e o editor, Dr. Ivo, eles vão fazer uma apresentação compartilhando algumas melhores práticas, referências teóricas e também toda a experiência de editor e autor que os dois têm para facilitar a publicação de um artigo biomédico nos padrões internacionais. Então, quem puder se cadastrar, eu também agradeço. E a única questão é que a sessão vai ser em inglês, né? Mas o doutor Ivo, ele é da USP, então no final, na sessão de perguntas e respostas também, a gente pode endereçar isso em português, se isso for algum tipo de contratempo. Caso dois revisores aceitarem e um revisor rejeitar, o que acontece com o paper? Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta muito interessante. Então, realmente é por isso que, normalmente, o editor convida alguns revisores, né? Normalmente de 3 a 5, exatamente para ter vários inputs. No final, Leandro, essa decisão vai ser do editor. Então, ainda que dois aceitem, um rejeite, o editor ele vai dar uma olhada ali em todos os comentários, vai ver também se o autor endereçou, né, ou respondeu todos aqueles temas, ele vai analisar todo aquele input de informação que ele tem nas mãos ali, de repente solicite mais uma rodada de avaliação e aí vai ficar nas mãos dele. Realmente ele pode ter algum tipo de retroalimentação com esse que rejeitou, pedindo alguns inputs adicionais, mas realmente ele vai coletar todos esses feedbacks e aí vai decidir. Então fica na mão do editor no final.
Gabriela, muito bom chamar a atenção pelo emocional do processo, muito difícil separar o pessoal do profissional em alguns momentos, principalmente por se tratar de um trabalho tão dedicado. Exatamente, exatamente. Às vezes é um ano, 2 anos investidos ali numa pesquisa, e aí você pare, né, esse filho, e aí vem revisores assim comentando de uma maneira que às vezes é considerada rude, né? Mas como eu disse, no caso do periódico internacional, acho que vale a pena a gente lembrar que muitas vezes são pessoas que não estão se comunicando no idioma principal deles, né? Então, antes uma comunicação que seja, entre aspas, um pouco mais rude, mas extremamente clara do que uma outra comunicação que realmente não passe aquela informação ali de uma maneira assertiva para os autores poderem ajustar e realmente tentar olhar por esse olhar também, né? Que uma consultoria também, né? São especialistas que estão dando um feedback. E se é um pedido de revisão, já pense que, no geral, a revista teve interesse, né? Porque se não teve interesse, às vezes já é uma rejeição. Então, se tem ali uma série de comentários, fala assim, pô, eles estão com interesse nesse meu estudo, mas tem algumas arestas aqui que desejam que eu ajuste, e também naquela questão, né? Muitas vezes são vários revisores, vários comentários, e como eu disse, você se coloca na posição de um revisor, de uma revisora também, né? Que dificilmente você receberia um artigo ou faria uma revisão sem nenhum apontamento, né? Você não mandaria um relatório para o editor-chefe de uma revista com quase nada de input, né? Então, normalmente os revisores também, eles buscam ali fazer um feedback bastante robusto, né, digamos assim. Guia para autores, Silvia, varia bastante de cada revista, de revista para revista, até dentro da Cargill. Eu no começo até tinha perguntado, pô, a gente não tem um guia para autores padronizado para todas as revistas, então até dentro da Cargill tem algumas revistas que têm guia para autores separados, mas posso até compartilhar aqui com vocês. Mas realmente é um checklist ali que, na formatação que eles desejam, se tem algum tipo de restrição com relação à contagem de palavras. Tem algumas revistas que são bem... Eles vão falar exatamente quantas palavras você vai colocar em cada sessão. Essa sessão tem que ter tantas palavras, tantas palavras. Outras que já são um pouco mais tranquilas com relação a isso. Mas nos periódicos da Cargill, você pode clicar aqui na aba Journals, filtrar por especialidade ou fazer uma lista de A a Z. Então, por exemplo, tem o Cardiology, Cerebrovascular Disease, muito forte, American Journal of Nephrology, vou abrir isso daqui. E aí, simplesmente na parte de guidelines, né? Todas as revistas você vai encontrar essa informação de uma maneira bem evidente, assim. Então, sempre onde você for ter esse botão para submeter o seu manuscrito, vai ter algum guia ali. E aí, eles trazem informações que são relevantes para vocês, a preparação do artigo, questão de formatação, como preparar esse manuscrito. Então, vale a pena dar uma lida, né? Aqui na questão do título, no corpo do e-mail, materiais suplementares, citações. Tem algumas revistas da Carrier, que não é o caso do American Journal of Nephrology, que eles já até te dão um template, né? Então, tem algumas revistas aqui que eles colocam alguns templates aqui para você, ó, por exemplo, um artigo de revisão, no more than 6,000 words, e por aí vai. Você pode baixar esse material. Fazem referência ao Creator Network também. E eles dão alguns direcionamentos aqui para você preparar. Então, esses basicamente são os guias para autores, né? Eles têm os requerimentos deles para cada sessão. Cada revista pode ter algum tipo de
de demanda diferente. Às vezes eles te oferecem esses templates já, ou simplesmente colocam ali. E questão das imagens, legendas, formatação do artigo, contagem de palavras e por aí vai. Na prática, não tem muito segredo assim, dos guias para autores. É basicamente ler ali os requerimentos e preparar o texto respeitando os pontos que eles destacam ali como importantes. Como eu disse, alguns mais simples, outros que propositalmente já deixam isso mais complexo. Beleza. Eu que agradeço. Então, beleza. Vocês têm meu e-mail, então quem tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma experiência, mandar perguntas, fiquem à vontade para me acessar por e-mail também. Vou mandar o link da gravação e os slides para vocês, ou hoje no final da tarde ou segunda-feira. E vou mandar também sobre esse webinar da CAPES, e se vocês puderem também ajudar na divulgação, é um projeto que a gente está tocando em conjunto e, sem dúvida nenhuma, quanto mais pessoas participarem, acho que vai ser bastante interessante. E cada um participante a gente vai entregar um livro, o PDF do livro, como publicar o seu artigo biomédico. E legal, Leandro, espero sua participação. E aí todos os participantes vão ganhar esse livro que foi publicado pela Cargill, o livro Como Publicar o Seu Artigo Biomédico. Beleza? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Um excelente final de semana para vocês. Aproveitem e grande abraço. Tchau, tchau. Encerrar a sessão.